Olá pessoal do terceiro CV, tudo bem com vocês? Ora, semana passada eu fiz um vídeo com uma pequena revisão sobre as principais mídias sociais utilizadas, pelos brasileiros. Deixei lá para vocês, né? Hoje então a gente já começa um conteúdo novo para falar sobre Marketing 2 e a gente vai falar especificamente sobre marketing de conteúdo, certo? Que é uma das coisas que são mais atuais do que nunca, né? Para a gente falar sobre o marketing mais moderno, do que é mais eficiente, do que também gera uma quantidade muito grande de vagas de trabalho, né? Vocês sabem que eu postava muitas oportunidades com relação a isso, né? Então, o marketing de conteúdo é importantíssimo a gente conhecer como é que funciona, o que não funciona e as coisas que são legais para a gente implementar isso tanto para usar pessoal, mas é claro, para usar de forma profissional dentro das empresas, dentro da nossa área de trabalho, né? Então, o que é marketing de conteúdo? Que é a primeira coisa, né, que a gente tem que entender. Marketing de conteúdo nada mais é do que uma estratégia, né? Uma estratégia bem elaborada, né? Bem estruturada, né? Para a gente disseminar, para a gente conseguir apresentar o nosso conteúdo, né? Promover o nosso conteúdo, um conteúdo relevante, né? Da nossa empresa, com o objetivo de atrair, de cativar e é claro de reter esses clientes com relação à nossa marca, com relação ao nosso produto, com relação à nossa empresa. Esse processo de marketing de conteúdo, a intenção dele é gerar uma relação de confiança, né, ou pelo menos aumentar a confiança, né, que vai impulsionar as nossas vendas e vai garantir também que a nossa marca seja amplificada dentro da nossa área que a gente quer. Então, a gente vai ganhar muito em penetração de mercado com relação à nossa marca e também de confiança, que é uma das coisas bem legais que a gente precisa, né? Um fator interessante para a gente também saber com relação ao marketing de conteúdo, em comparação ao marketing tradicional, né, que tem os 4 P's e tudo mais, é que o marketing de conteúdo custa 62% a menos que o marketing tradicional e gera 3 vezes mais oportunidades de negócio. Olha que legal. Então o custo-benefício dele é muito maior. Claro que ele tem que ser bem executado, né? Mas o investimento é muito menor do que a gente precisa para ter um resultado bem maior com relação a isso, né? E como a gente vai falhar nessa nossa estratégia, né, de marketing de conteúdo? Como é possível a gente falhar nisso, né? Primeiro, não investir em conteúdo de qualidade, né? Ou seja, puxa, vou produzir um conteúdo simples, um conteúdo barato, sem muita pesquisa, né, baseado no achismo, tá certo? Então, não investir num conteúdo de qualidade, né, bem produzido, com fotos legais ou com vídeos legais, né, com textos bem produzidos, puxa, isso vai falhar na minha estratégia, né? Não manter uma periodicidade constante na minha estratégia. Puxa vida, vejam só, as pessoas gostam, né, que quando estão acompanhando uma página do Face ou uma conta do Instagram, né, ou um blog que tem atualizações, que você faça postagens regulares, né? Não adianta fazer lá uma, duas postagens na semana, 3 postagens na semana e depois ficar 15 dias sem fazer nenhuma postagem, né? E a gente vai ver mais para frente que cada uma dessas mídias exige um certo número de postagens, né? O Instagram mais do que o Facebook, né? Então a gente vai ver esse tipo de coisa. Então, periodicidade constante, ou seja, eu tenho que ter atualizações, senão meu público vai deixar de me seguir, não é? Uma outra coisa, não promover ou otimizar meu conteúdo. Ou seja, eu não posso contar apenas com a parte orgânica, né? Eu tenho lá 500 seguidores e esses seguidores todos vão curtir, todos vão compartilhar. Não é assim que funciona,
né? Tem vários processos para que isso aconteça de uma forma legal, mas eu preciso otimizar e eu preciso promover esse conteúdo, né? Seja de forma paga, né, através das próprias ferramentas que as mídias oferecem, ou seja, através de convênios que a gente faça ou de permutas que a gente faça com outras mídias, com outros profissionais, com outras empresas, né, com youtubers, né, e assim por diante, tá certo? Uma outra questão que eu vou falhar na minha estratégia de marketing de conteúdo é quando eu vou falar apenas sobre a sua empresa, sobre a sua marca, né? É muito narcisista, né? Só falar sobre você, sobre a sua empresa. Então as pessoas também não aguentam isso, né? Só falar sobre o seu produto, só sobre você, não dá, né? A gente tem que ter uma variação de temas também para ser abordadas dentro do nosso marketing de conteúdo, certo? Então vamos começar. O que a gente precisa para começar a falar sobre marketing de conteúdo? Bom, primeira coisa, eu preciso ter um canal de comunicação, certo? Bom, e o que seria isso? Eu posso ter um jornalzinho, eu posso ter um blog, eu posso ter uma newsletter, um perfil nas redes sociais, é claro, né? Hoje toda empresa sabe a importância de ter um canal desse e sabe os retornos que ela pode trazer, né? O que acontece é que a maioria das empresas não executa a estratégia de forma correta. Isso é o que acaba prejudicando os resultados que a gente precisa ter, certo? Então vamos lá. Algumas coisas que são importantes. Primeiro, buyer persona. Putz, quem é esse cara? Quem é o buyer persona? E a gente vai ver na nossa próxima aula que o buyer persona é diferente de público-alvo, né? Definindo o buyer persona, que é o que a gente vai fazer no nosso próximo aula, eu preciso entender assim, o que eu pretendo desse cara? O que eu quero dele? Eu preciso saber como ele se comporta também. São coisas muito próximas do público-alvo, né? Que informação o buyer persona está procurando? A partir disso, qual o conteúdo que eu vou produzir para ele? E de que maneira eu vou produzir esse conteúdo? Né? Então, o buyer persona é diferente do público-alvo, a gente vai ver sobre isso e eu vou aprender então a identificar e a criar esse meu buyer persona. Ele é importantíssimo para o meu marketing de conteúdo, certo? Outra coisa, eu tenho que definir os meus canais. Puxa, quais os canais que eu vou querer para trabalhar meu marketing de conteúdo? Né? Que canais seriam? Blog, Facebook, Instagram, YouTube. Vamos ver que canal eu vou querer. Definir meus objetivos. Gente, sem objetivo a gente não chega em lugar nenhum, né? Definir minha voz editorial, outro fator importante. A partir disso, eu vou criar um calendário promocional e depois eu vou fazer a promoção desse meu conteúdo, certo? Então, são etapas que a gente vai seguir a partir do momento que eu criar meu buyer persona e de outras etapas que a gente vai fazer. Então, definir meu canal é importante, quais são as mídias sociais que eu vou utilizar, né? Definir os objetivos que eu quero e a minha voz editorial, meu calendário editorial, né? E que forma eu vou promover esse meu conteúdo, certo? São coisas legais para a gente ver. Beleza. Então começou a hora de a gente traçar os nossos objetivos e as nossas metas, né? Isso é um fator primordial aí para começar a desenvolver depois todas as minhas estratégias, né? Saber onde eu estou e onde eu quero chegar. Né? Se eu não tiver esse caminho aí, vai ser difícil eu conseguir aí, de alguma forma traçar alguma coisa, alcançar o objetivo, né? Não tem jeito, né? Não tem como fazer isso, tá? Então a primeira coisa é o seguinte, né? Vamos fazer isso em números. São dois jeitos só de a gente fazer isso. Primeiro em números, né? Com que número eu posso medir a minha definição de sucesso desse meu marketing de conteúdo? Então, por exemplo, eu quero 1.000 leitores mensais dentro do meu blog, ou quero 5.000 seguidores, né? O que eu quero? 10.000, eu quero 100 novos leads mensais, né, para minha empresa. É isso que eu vou querer. E o segundo passo, né, é a gente medir isso em tempo, né? Ou seja, prazo. Né? Qual é a data final? Então, por exemplo, eu quero lá aqueles meus 5.000 seguidores. Em quanto tempo? Em 6 meses? Em um ano?
né? Então eu tenho que definir um prazo para que isso aconteça, né? A partir do momento que eu faço isso, eu tracei isso em números, quantos seguidores eu quero, quantos leads, né, ou quantas curtidas eu quero, também eu vou traçar isso, né, quantos compartilhamentos, eu tenho que definir o prazo, né, em quanto tempo eu quero que isso aconteça. Depois que a gente fez isso, é hora de começar a traçar então que caminho a gente vai seguir para atingir esse nosso objetivo. Então vamos começar com algumas coisas importantíssimas. E o primeiro é definir nossa voz editorial. Ou seja, como é que eu quero abordar esse meu buyer persona, né? Então a gente vai ter que tirar algum tempinho para definir o ponto de vista que o meu blog, o meu Face, o meu Instagram vai ter, né? Eu vou utilizar uma abordagem mais formal ou mais divertida? Você vai falar de maneira mais sofisticada e profunda ou mais rápida e descontraída? Isso vai depender muito, é claro, do perfil da sua empresa, do seu produto ou da sua marca e do buyer persona. Como é que você definiu esse cara, né? Se você tiver dúvida com relação a isso, é claro, né, você tem que pensar da seguinte maneira: como você quer que a sua empresa seja percebida na internet? Maneira jovial, alegre, séria, né? Que marcas você pode buscar, né? Que marcas são referências de comunicação na web nas quais você pode se inspirar, né? Então é legal ver lá seu concorrente, o que ele está fazendo de legal, né? Que tem o mesmo perfil que você, o que ele faz, né? Que blog tem uma linguagem parecida com a que você gostaria, né, que a sua empresa também tivesse. Certo? Então definir essa voz é importante, ela vai estar atrelada à sua empresa, né, e a sua persona, ok? Muito bem. Outra coisa, vamos criar um calendário editorial. Puxa, vira um calendário editorial? É sim, a gente vai pegar isso semanal, vamos pegar todo dia da semana lá e já vamos marcar. Isso pode ser assim, ó, toda segunda-feira entrevista com um profissional da minha área. Na terça-feira eu vou colocar os assuntos da web que foram mais comentados relativo a produtos como o meu. Na quarta-feira nós vamos fazer uma entrevista com um consumidor. Na quinta-feira eu vou colocar uma pesquisa. Na sexta-feira eu vou buscar um vídeo engraçado que aconteceu no mundo, certo? Então a gente vai fazer isso. Eu posso fazer isso por dias da semana, então repetir todos os assuntos por semana, e a pessoa vai estar acostumada, vai saber que na terça-feira vai ter uma coisa engraçada, na quarta é uma entrevista e assim por diante, né? Uma programação mesmo, ou não, eu já posso pegar isso no mês e já deixar programadinho o que eu vou fazer, mas eu tenho que ter um calendário editorial, né? E isso eu preciso ter muita disciplina, né? E atualização constante, que é aquilo que a gente falou, né, da periodicidade, ou seja, eu preciso estar promovendo conteúdo constantemente nisso, né? E para facilitar as coisas, nada mais importante do que criar esse calendário, né? Basta a gente fazer um cronograma semanal com cada dia da semana reservado para um tipo diferente de tarefa para eu fazer as postagens, certo? Muito bem. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre conteúdos. Primeiro sobre conteúdo relevante. Então, como que eu vou postar, né? Que tipo de conteúdo? Então, conteúdo relevante. Publicar aquilo que o seu cliente considera interessante é a receita fundamental para atrair consumidores e direcioná-los aos seus canais. Ótimo, então o que sua empresa diz e o que interessa a persona. Isso é que é relevante. Para isso é preciso conhecer muito bem o segmento trabalhado e divulgar aquilo que interessa e o que pode gerar mais tráfego, né, dentro das suas mídias sociais, certo? Entre os assuntos postados, o legal é evitar termos técnicos, a não ser que seu site, seu produto seja, né, extremamente técnico, né? Porque senão isso pode acabar dificultando o entendimento daquelas pessoas que leem, né? Então tem que desenvolver informações com entendimento mais simples e que tenham um caráter bem mais comercial, né, para despertar atenção e interesse dos consumidores. Nós temos o conteúdo agradável.
puxa, além do conteúdo relevante, né, então que deve ser trabalhado com essas informações e produtos e serviços que são direcionados ao seu segmento, né, a gente pode fazer coisas divertidas também, né? A gente pode fazer o nosso público sorrir e achar coisas legais. E de novo, a gente não precisa falar só da gente, só do nosso produto, só da nossa empresa, né? É interessante desenvolver com o público informações de entretenimento, né, para o internauta e para os seus seguidores, né, se sintam motivados a participar das postagens, né, assim como conhecer mais sobre a sua empresa também, a partir de coisas que para ele também são interessantes e fora da sua empresa. Nós temos também o conteúdo circunstancial. Todo tipo de conteúdo circunstancial se refere a circunstâncias do seu segmento, do seu público, não é? Então é possível postar, por exemplo, informações do lançamento de um produto que está muito aguardado pela marca, né? Alguma coisa que eles estão esperando mesmo. Falar sobre produtos que ainda virão, estão sendo desenvolvidos, né? Isso vai despertar também o interesse do seu consumidor naquela informação e vai levá-lo a interagir com suas mídias sociais. Isso é importante. Nós temos o conteúdo promocional. Esse é o tipo de conteúdo, é o favorito entre os consumidores virtuais, né? São as promoções, né? Os descontos, as oportunidades imperdíveis, né? Os nossos Black Fridays da vida, né? E para a gente postar essas informações de promoção, desconto, tanto em produto quanto em serviço, a gente tem que entender que é uma grande motivação, né, para os internautas, né, a participar mais das nossas postagens, né, e que ele se dirija também à loja, né. Da mesma forma, realizar sorteios também interessa muito ao público e motiva eles a interagir mais. Então, promoções não são só desconto, sorteios também são bem legais para isso, certo? E vamos categorizar agora as nossas publicações. Bom, vamos lá. Então a gente já viu os tipos de conteúdo, a gente vai categorizar ela. A gente tem o conteúdo de utilidade. O que seria o conteúdo de utilidade? Bom, o conteúdo de utilidade, como o nome diz, é dar ao público, algo útil para esse público, né? Uma dica que pode ser posta em prática já no final de um conteúdo que a gente fez. Os modelos de textos mais indicados são listas, tutoriais, estudos de caso, problemas de solução, as facts, né, que são aquelas perguntinhas lá que os usuários fazem, né. Nós temos os conteúdos de socialização, né. O objetivo desse conteúdo, claro, ajudar o público ao mesmo tempo que interage com personalidades, né, e outros profissionais que você tiver aí, né. Os mais comuns são entrevistas, são opinião de especialistas, colocar lá o melhor da internet, colocar uma indicação da semana, são coisas bem utilizadas quando a gente quer fazer um conteúdo de socialização, que é para as pessoas interagirem bastante. Nós temos o conteúdo promocional, que é o que a gente tem que usar, mas usar com cautela, né? Porque você não pode acostumar o seu usuário a só curtir promoções e só entrar nas suas mídias quando tem promoção, né? Mas a gente tem lá algumas coisas que a gente pode fazer. Comparações, né, entre um produto e outro. A gente pode colocar dicas de utilização dos produtos que a gente tem, né? As novidades sobre um produto ou serviço. Então não precisa ser só desconto, preço e sorteio, beleza? A gente vai ter também os conteúdos de engajamento, né? Apesar de tirar dúvidas, né, e ajudar o público, o principal objetivo desse conteúdo é melhorar a relação entre você, né, sua empresa, e o seu público com bastante estímulo, né? Então o que a gente tem? Perguntas à audiência, perguntas para a audiência, experiência do consumidor. Então a gente pode criar áreas e pedir, né, para os nossos consumidores, olha, o que você achou do nosso produto? Poste aqui um comentário, né? E fazer algumas perguntas também, né? Você achou que a cor do nosso produto ficou legal? Você acha que aquele botão que adicionamos... são coisas assim que vão facilitar bastante o entendimento, né, e o engajamento também dos nossos consumidores, né? Então, gente, a aula termina aqui dessa vez e nós voltamos na próxima semana para falar sobre como então criar o nosso buyer persona.
Certo? Até mais.